A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, né? Dia de agradecer ao Senhor, essa madrugada. Que o Senhor venha nos dar graça, né, no dia de hoje, nos fortalecer, a sua presença, nos dar vitória, né? Hoje eu queria falar de um tema, né, que se chama fé. O que significa essa palavra tão pequena, mas tão falada, né, na boca da humanidade, mas com pouca compreensão do seu significado. O que significa essa palavra, né? Fé? Uma das palavras mais comuns que ouvimos em qualquer contexto religioso é fé. Mas a palavra não é uma exclusividade religiosa. Nos mais distintos cenários, ouvimos expressões como você tem que ter fé, bota fé e etc. A princípio, né, o conceito parece simples. Afinal, fé é acreditar muito em alguma coisa, mesmo quando ela parece impossível, certo? Mas o que essa pequena palavra que tem um impacto tão grande na vida das pessoas, de fato quer dizer? É essa realmente a definição dada pela Sagrada Escritura? Vamos acompanhar de acordo com as Escrituras, né? De acordo com a Palavra de Deus. Vamos ver o que significa. Diz a Palavra de Deus: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Talvez uma das melhores definições de fé seja essa dada pelo autor do livro de Hebreus. E logo de cara, ela já bate de frente com a definição popular, né, sobre o termo. Não diz que fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. Fé é uma certeza. Você possivelmente já viu alguém falar, né, que fé é só pisar para Deus colocar o chão. Vamos ver, né, à luz das Escrituras, o que significa fé. Em Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, fé. O autor de Hebreus diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai nos relatar aqui que ninguém jamais viu a Deus. Quando Moisés roga ali para ver a glória de Deus, né? Deus disse que ia passar e ia tampar a vista dele e ele ia ver pelas costas, porque ninguém que ouviu sobreviveu. Impossível. Interessante que a Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus invisível. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz. Então, isso clareia a nossa mente do que significado que é fé. Quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia vai dizer que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tem todo o poder, tem toda a ciência e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, vejamos, se a palavra dele diz que nós, para agradar ele, nós temos que fugir daquelas coisas que vai contra a sua palavra, então fé é simplesmente obedecer a Deus quando ninguém está vendo.
Ninguém que eu falo aqui nesse mundo físico que a gente está, porque as escrituras diz em Apocalipse 3, ele tem os olhos como chama de fogo, e ele diz: eu conheço as tuas obras. Então conhecer, a palavra conhecer é ter ciência do que está acontecendo, dos atos que a tal pessoa está praticando. Sendo assim, ele vê e contempla todas as nossas ações, mesmo que ainda nós estejamos dentro de um quarto, entre quatro paredes e as portas fechadas. Ele vê. Então, o significado de fé aqui nos dá a entender de que fé é obedecer a Deus, mesmo quando ninguém está vendo. Mas a pessoa que crê que Ele existe, como falou o autor de Hebreus aqui, vai obedecer mesmo quando ninguém está vendo, porque ele sabe que Ele está vendo. Por esse fato, meu irmão, é tão difícil para as pessoas terem fé. Muita gente fala do que é fé, mas não sabe o significado. É muito interessante, irmão. Fé. Muitas pessoas falam, mas sem entendimento. Ou seja, a fé é o motivo pelo qual o justo vive. Mas o que isso significa exatamente? Talvez a melhor explicação da finalidade da fé esteja na primeira carta do apóstolo Pedro. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto jamais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, exultai com alegria, divideis e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1, 7, 8. Ou seja, a finalidade, o objetivo final da fé é a salvação. E é por meio dela que o cristão consegue crer e se relacionar com Cristo, mesmo sem vê-lo. Não é uma simples crença cega ou esperança grande. Quando um cristão ora a Cristo, ele não acha que está sendo ouvido. Ele sabe que está sendo ouvido. É diferente. A fé, por exemplo, não é orar acreditando que uma pessoa pode ser curada, mas é ter certeza que o Senhor é poderoso para curá-la e o fará se for essa sua vontade. Vejamos, irmão, o que é fé. A fé é o que capacita a pregação de uma mensagem que é recebida como loucura para gentios e tropeço para judeus, como está em 1 Coríntios 18, capítulo 18. A notícia que Deus se entregou pelos pecados de todo aquele que nele crê, como está em João 3,16. Somente pela fé as pessoas podem compreender essa boa nova. Portanto, temos a fé por causa da salvação das nossas almas e do pleno relacionamento com Cristo. Mas como obter a fé? Como obter a fé? Se a fé não é acreditar com todas as minhas forças, de onde ela vem? Como obter a fé? Bem, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha, dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, como está em Efésios 2:8. A única forma de recebermos a graça e a salvação é mediante a fé. O apóstolo Paulo, nessa passagem, deixa claro que isso não vem de nós, mas é um dom de Deus.
Outra passagem que comprova a confirmação de Paulo vem em um discurso de Pedro do templo após curar o paralítico. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde na presença de todos vós. Atos 3,16. Veja, irmão, profundo. Se você conhece a história, sabe que o paralítico não acreditava muito que seria curado e sequer pedia isto. Antes, ele pedia esmola, porém a fé que esse homem recebeu não veio de seus desejos, mas veio mediante a graça por meio de Jesus Cristo. Logo, o dom que nos leva a crer em Cristo, a ser salvo, é a fé, é um presente do Senhor. Outra situação onde isso fica evidente é a percepção dos apóstolos na sua incapacidade de controlar a sua própria fé. No capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o autor, narra o episódio onde os apóstolos perguntam a Jesus a respeito do perdão. Após Jesus dizer que se até 7 vezes um irmão arrependido pedisse-lhes perdão, eles deveriam perdoá-los. A reação deles aumenta-nos a fé. Eles entendem que o autor e o consumador da fé é o próprio Cristo. Isso quer dizer que não temos nenhum papel nisso, de jeito nenhum. Nós não só temos uma responsabilidade em zelar e alimentar a nossa fé, como somos a ferramenta para abrir as portas da fé para outros homens. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:11. A pregação vem do ouvir, e a palavra de Deus. Ninguém chega à fé em Cristo sem antes ouvir o Evangelho e a sua palavra. Portanto, hoje, meus irmãos, nós temos um papel importantíssimo em relação a ouvir a palavra e proclamar a palavra. Ouvir diz respeito à nossa comunhão, à nossa intimidade com Cristo. Para termos uma fé perseverante e saudável, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Se a fé é um dom de Deus, a plenitude e o enchimento do Espírito são responsabilidade do cristão. Portanto, a fé é o motivo de desejarmos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o que nos sustenta a nossa fé. É impossível ter fé se não desejar conhecer a Deus. Impossível, meus irmãos. Devemos proclamar o Evangelho constantemente para nós mesmos. O que é proclamar? Se temos a responsabilidade de ter intimidade com Deus para termos uma fé saudável, o fato da fé vir pelo ouvir nos dá a grande responsabilidade de espalhar as boas novas. Uma pessoa jamais chegará à fé sem ouvir a palavra de Deus. Jamais. É por isso que todo cristão é chamado a proclamar o Evangelho, ainda que não exista nenhuma garantia de que os ouvintes chegarão à fé. Nosso dever é apresentar a oportunidade para eles. Tem que apresentar. Foi assim, irmão, que eu criei, foi uma vez que eu ouvi. Então, eu tenho que proclamar essa palavra que é poderosa. Portanto, ainda que a fé seja um dom, um presente de Deus, nós ainda assim temos uma grande responsabilidade de seguir ouvindo a palavra e a proclamando. Essa é uma das formas de vermos a evidência de que nossa fé é verdadeira
ela precisa refletir no ouvir e no proclamar. Então, meus irmãos, por encerrar por aqui para não ficar muito longo, né? Mas a fé é isso. A fé é crer em um Deus invisível. Por isso que é muito difícil para as pessoas ter fé. Muitos falam, mas a fé é obedecer a um Deus invisível. Isso é somente pelo Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz que ninguém chama Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, né? Ele é a ponte entre Deus e os homens. Por que a ponte? Porque entre Deus e os homens existe uma grande, uma larga, uma vasta diferença. Existe uma coisa chamada pecado. E a palavra de Deus diz que esse pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então Jesus é a ponte que nos liga até Ele. Por isso que Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Ele é a ponte que liga? Porque tudo que Deus determina, meu irmão, é eterno. Deus determinou a lei através de Moisés, e essa lei ninguém pode revogá-la. O próprio Jesus disse: não pense que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim, eu vim cumpri-la. Por isso que Ele é a ponte que liga o homem até Deus, porque Ele cumpriu a lei determinada por Deus, escrita por Moisés. Então, por Ele ter cumprido, por Ele ter satisfeito a justiça de Deus, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que liga o homem até Deus. Ele é o único caminho que leva o homem até Deus. Eu fico triste porque as pessoas deixam de crer no Evangelho salvífico de Cristo para crer em religião. E ainda vou afirmar mais, meus irmãos. As religiões, lá no plural, é quem vai levar mais gente para o inferno. Porque as religiões mentem e enganam. E só existe um caminho até Deus. Por mais que o homem queira negar isso, ele nunca vai conseguir vencer o vício. Ele nunca vai conseguir vencer os seus pecados ocultos, que ele acha que ninguém está vendo, mas existe um Deus que está em todos os lugares. Somente Jesus Cristo é quem liga o homem até Deus. E somente através da fé, e a fé, como já foi dito, não se vê. E é um dom de Deus ainda. É por isso que é muito difícil para as pessoas crerem. Até mesmo os ditos cristãos, né? Que dizem afirmar ser, mas na hora de provar a sua fé, não acontece nada. É isso, meus irmãos. A fé é um dom de Deus. É por isso que nem todos têm. E só há salvação, só há perdão de pecado através deste dom que é dado pelo Senhor. E como o apóstolo Paulo relata, né, que a fé vem por ouvir, eu estou aqui, né, na minha humildade, no meu pouco estudo, nos transmitindo uma porção da palavra de Deus para que a fé venha, né, habitar em seus corações. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus ricamente. Amém.